Muito bem, senhoras e senhores, de volta a Palco Especialidades, seguindo com a nossa programação, nosso cronograma. É muito importante informar que a Mi Expo Fórum 2024 quer contribuir para a nova indústria brasileira, promovendo inspiração, conexão, trocas, experiências, conhecimento, network. E aqui no Palco Especialidades nós estamos apresentando tendências sobre o futuro da indústria brasileira, sempre pensando, com cases de inovação, com as associações, com as entidades, as agências de fomento, universidades, também startups, empreendedores que estão conosco ao longo da nossa programação e também diante de um cenário de exposição muito positivo aqui no Pavilhão Vermelho do Expo Center Norte. Nosso segundo tema desta manhã vai falar sobre indústria em alerta, crise energética, gestão hídrica e soluções sustentáveis em energia. Quem vai comandar esse papo é a Aline Pérez de Oliveira, que é diretora de engajamento corporativo, ela que está conosco para comandar este papo, juntamente com o Samuel Barreto, gerente nacional de água e sistemas alimentares, e o Diogo Baraban, diretor comercial. Eles começam a bater esse papo a partir de agora. Vamos falar de crise, de gestão hídrica e soluções sustentáveis. Bom dia, bom trabalho. Aline, fique à vontade. Obrigada, bom dia. Então, primeiro eu queria agradecer a Mi Expo pelo convite de estar aqui. Eu acho que a gente vai falar sobre um tema extremamente relevante para todos nós, tanto do ponto de vista das nossas empresas, das nossas atividades comerciais, mas também como consumidores, que somos, porque a água é um bem precioso, imprescindível para a vida. Então, eu queria também agradecer ao Samuel e ao Diogo por estarem aqui compartilhando esse palco. A TNC, The Nature Conservancy, é uma organização de conservação global, presente em 81 países, e a missão nossa é proteger e restaurar as terras e águas das quais toda a vida depende. A gente está aqui para falar especificamente sobre o tema água, Eu falei, são as terras e águas, e água é um bem fundamental, como eu mencionei, mas a gente tem dois aspectos importantes, Um deles é como as mudanças climáticas, que todos nós sabemos, que já estamos enfrentando já consequências graves, e cada vez mais frequentes das mudanças climáticas. Então, uma das coisas que nós podemos considerar é como as mudanças climáticas afetam a água, E um outro ponto que a gente pode considerar também é como a água pode afetar também, a biodiversidade, enfim, eu acho que tem. Quando a gente fala de qualquer recurso natural, a gente sabe que a presença humana na Terra. Outro dia eu vi um vídeo que eu achei muito interessante, eu acho legal compartilhar com vocês. Se a gente pensar na presença da vida humana na Terra, Se a gente pensar que o tempo que existe o planeta fosse um dia, nós, seres humanos, estamos presentes aqui neste dia de 24 horas somente há 3 segundos. E olha que em tão pouco tempo a gente conseguiu causar tantos efeitos, E estamos vivendo aí tanto um aumento da temperatura como uma perda drástica da biodiversidade na Terra. Falando de água e de energia, primeiro eu vou convidar o Samuel para compartilhar com a gente, O Samuel teve ontem no jornal da Globo, da hora do almoço, falando sobre que nós estamos vivendo agora uma crise grave já de água, Os reservatórios que abastecem a cidade de São Paulo, todos nós como consumidores e nossas indústrias já estão sofrendo uma grave seca, um efeito dessa seca que a gente vem sentindo, que se falou muito sobre os impactos no agro, mas como que é o impacto desta seca para nós e para as nossas indústrias? Então, eu quero que o Samuel comente, e depois eu vou convidar o Diogo para trazer um pouco desse impacto, como que a indústria de energia está sofrendo e enxerga esse bem precioso. Depois a gente vai falar um pouco sobre soluções para resolver essa crise hídrica que nos afeta tanto. Então, o Samuel, ele é diretor de água e sistemas alimentares da TNC, da The Nature Conservancy no Brasil. Ele também integra a Seção Brasil do Fórum Mundial de Água, ele é membro do Comitê Gestor do Observatório de Governança das Águas
e do Grupo de Trabalho de Água da Rede Brasileira do Pacto Global. Bom dia, Aline. Bom dia, Diogo. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos que estão presentes. Bom dia a todos que estão nos assistindo pela internet. É um prazer estar aqui falando sobre a questão da água, né? Tão importante para todos nós. Aqui em São Paulo hoje, com uma previsão de chuva de 40 milímetros, que a gente espera não seja muito forte, que não venha de uma vez só, né? A gente está aqui na região do AMB, no Expo Center Norte, e tem uma previsão agora já para tarde. Isso coloca sempre em alerta a cidade. No final de semana tinha uma certa previsão também de vento forte, chuva forte. Felizmente choveu, mas não com a intensidade que aconteceu há mais de uma semana. Para dizer que o equilíbrio é fundamental, seja na questão da manutenção e o que a gente está observando desses extremos, pelo excesso ou pela falta. O excesso, como a gente viu no começo do ano no Rio Grande do Sul, e a intensidade, os impactos que isso gera numa região, na vida das pessoas, na economia, em todos os setores que acabam sendo afetados, uns mais, outros menos, ou a falta, como está acontecendo nesse momento na região amazônica, num período que a gente enfrenta uma seca excepcional, segundo o monitor das secas da ANA. Eu trouxe aqui algumas reflexões, né, exatamente sobre esse processo, porque hoje é difícil a gente falar que vai ter um novo evento extremo e a gente não se preparar para ele. Então, acho que esse é o primeiro aspecto, não é que vai acontecer, já está acontecendo com maior intensidade, com maior frequência, então é fundamental que a gente comece a se organizar para isso. E aquilo que a gente chamava talvez também de crise hídricas, muitas delas não são nenhuma crise, mas não uma crise hídrica, mas talvez uma crise de governança. E mais para frente eu vou trazer alguns elementos mostrando como que a governança também pode mitigar, atenuar e ser uma resposta poderosa para o manejo e a redução desses riscos. E aquilo que a gente chama o novo normal. Tem um trabalho até do Sérgio Abranches, né, o trabalho de doutorado dele, sobre a Revolução Industrial. E é interessante esses períodos de transição, porque ele foi resgatar, inclusive, jornais da época e estava acontecendo a Revolução Industrial, né? Só que, na época, ninguém se dava conta que estava num momento de transição, numa mudada. A Revolução Industrial foi uma mudança significativa do planeta, né? E aqui, essa parte desse novo normal ou das mudanças climáticas, talvez a gente ainda não se dê conta do que isso significa exatamente. Mas certamente a gente está passando por essa nova transição muito importante que afeta a todos, afeta todo o planeta. E talvez numa relação como a pandemia, uns mais, outros menos, né? Afeta a todos, mas com intensidades diferentes. E na questão da água, é assim também. E eu queria aqui trazer um primeiro mapa mostrando que no Brasil, de forma geral, nos últimos 30 anos, a gente vem perdendo superfície de água. Essa é uma tendência. Esse gráfico na parte de baixo mostra essa tendência de redução. Isso está acontecendo no país como um todo. Esses são dados recentes agora de 2024 do MAP Biomas Água, né, numa série de 30 anos. Então isso preocupa, porque essa tendência de perda é o que a gente vem observando, mesmo com extremos climáticos, e cabe lembrar, o Brasil é o país com a maior reserva hídrica superficial do planeta, com quase 13% da água disponível no mundo está no Brasil, né? E começa a preocupar essas alterações, decorrentes de uma série de fatores, né, que eu vou também abordar. Mas eu queria aqui destacar e chamar a atenção dessa tendência no país como um todo, né? A outra questão, olhando também pelas 12 regiões hidrográficas do Brasil, a gente tem uma divisão de região hidrográfica segundo o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é adotada na política de gestão. São áreas muito grandes, são 12 regiões hidrográficas. E aí você pode ver o que está em laranja são reduções de vazões médias comparado no período de 2018 com 2017. Então é só uma amostra, né, associando com a informação anterior, uma tendência de redução com também aqui mostrando o conjunto das regiões hidrográficas, a maioria delas também nesse período, até 2017, que traz uma série histórica, e 2018 comparado com essa série histórica. Uma redução que mostra também a preocupação. Ali na região amazônica, nesse período, estava com um excedente, né? Tinha um aporte
a mais de água do que a média histórica. Mas nesse momento, eu vou mostrar mais para frente, a gente está passando, principalmente no estado do Amazonas, por uma seca excepcional, que é o grau mais forte, segundo o monitor de secas da ANA, da Agência Nacional de Águas. Aqui eu acho que só para mostrar o impacto que essas coisas têm quando a gente está falando de energia, que é uma coisa fundamental para todos nós e boa parte da nossa matriz ainda é hidrelétrica. O Diogo vai falar sobre isso, mas praticamente 60%, né, Diogo, da nossa matriz é gerado por hidrelétrica. E aqui em 2021, quando o governo falou, olha, é a maior seca dos últimos 90 anos. E uma consequência disso, desse período, foi inclusive a inclusão de uma nova bandeira tarifária. Nesse momento, a gente está com uma bandeira amarela, que pode ir para a vermelha, é como o táxi. O táxi tem a bandeira 1, a bandeira 2. Então, a bandeira vermelha 1, depois agravou, vai para a bandeira 2. E em 2021, criou uma nova bandeira, a bandeira da crise hídrica. Então, mostrando que essas questões têm consequência, não só para o consumidor, para o cidadão comum, mas para as indústrias, né? Quer dizer, para a economia, para a geração de emprego. Então, isso não é bom para quase ninguém. Então, aqui mostrando um pouco as consequências desse processo. E aqui o monitor de secas, né, que eu estava comentando, o mapa mais à esquerda é um período comparado, né, de agosto com 21 com setembro de 21, e as cores, né, à medida que ela vai ficando mais escura, mostra a intensidade dessa seca. E o mapa maior já é de setembro de 2024, essa fonte é da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, mostrando essa seca excepcional que a gente tem visto nos noticiários, principalmente no estado do Amazonas. Está começando, felizmente, a subir o nível dos rios, mas ainda num processo de seca muito preocupante. E o que a gente observa aí é uma tendência também, principalmente nessa região centro-oeste, na região sudeste, que é onde estão 70% da geração hidrelétrica do Brasil. Então esse é um fator preocupante. Se nesse slide anterior, aqui não dá para ler talvez, mas nessa tabela é um site da ONS, do Operador Nacional do Sistema. Naquele período, em 2021, estava com cerca de menos de 20%, 18 ponto alguma coisa. Agora está com 41%. Mas não é só precipitação, não é só chuva que eu quero destacar. Quero também aqui chamar a atenção que a mudança do uso do solo é fundamental. O desmatamento, a forma como nós utilizamos o solo. E aqui mostrando que nessas regiões onde estão as maiores usinas hidrelétricas das regiões sudeste e centro-oeste, a gente teve uma perda de mais de 23 mil hectares de áreas que foram desmatadas que não deveriam ter sido desmatadas. Qual que é o impacto disso? Perda de qualidade do solo, perda de floresta, redução de capacidade de infiltração da água da chuva no solo, né? Fazendo, nesse período que começam as chuvas, uma recarga inferior ao que deveria acontecer. Isso é um problema. Então, o manejo do solo, o desmatamento, a forma como nós utilizamos, associado com esses efeitos de mudanças climáticas, representam riscos. E aqui eu quero trazer um último elemento do desmatamento relacionado à Amazônia, que a gente não fala muito, mas para dizer um papel do que a gente costuma chamar dos rios voadores. Uma árvore na Amazônia de cerca de 20 metros de copa, ela lança na atmosfera por dia mais ou menos 1.000 litros de água. Então imagina a dimensão da floresta amazônica, a gente tem quase que uma bomba atmosférica, uma bomba de água gerada pela floresta e que está sofrendo impacto do desmatamento. Qual que é a consequência disso? Essa umidade que sobe e é carregada com os ventos, ela chega até a nossa região, centro-oeste, sudeste, ela vai para o cone sul do país, não só no Brasil, mas tem uma influência também no cone sul do continente. Isso tem trazido também uma sinergia desses efeitos de mudança do uso do solo, desmatamento, umidade, combinado com mudanças climáticas. Então, são coisas que preocupam, Aline, e que eu queria trazer para essa primeira parte do nosso debate. Efeitos de mudanças climáticas, gestão, mudança do uso do solo, desmatamento e a consequência para os sistemas, né, do ponto de vista de perda de biodiversidade. Nesse momento está acontecendo a COP da biodiversidade na Colômbia, tratando, né, a gente vive também uma crise de biodiversidade e na água é onde esse impacto ele é muito maior.
mais do que o dobro do que no ambiente terrestre e no ambiente marinho. E a gente sabe que sem água não tem vida, e o risco que isso representa para todos nós. Obrigada, Samuel. São bastante impressionantes esses dados que você compartilhou com a gente. Agora, assim, nós, mesmo que não sejamos especialistas, né, como consumidores mesmo, quando falta água em casa, é terrível, né? A gente pensa, meu Deus, como é que coisas básicas, você não pode usar o banheiro, você não pode lavar uma louça, você não pode cozinhar. E outra coisa que é muito grave quando falta, e a gente não sabe nem o que fazer, é energia elétrica, né? Hoje em dia, ainda mais com essa dependência que a gente tem de tecnologia, muitos de nós trabalhamos em home office, se acaba, ou mesmo a gente se comunica, a gente usa o celular para tudo, para banco, né? Se falta energia elétrica, você já fica, meu Deus do céu, né? Antigamente a gente acendia uma velinha, fazia um jantar à luz de velas, hoje em dia você fica desesperado, porque fala, se acabar a bateria do meu celular, como é que eu faço, né? E aí isso se escala a uma gravidade muito maior quando você pensa do ponto de vista da indústria, né? Você imagina uma indústria com falta de água ou com falta de energia, né? Você imagina a dor de cabeça de um gerente industrial, de uma liderança de uma organização, se falta água ou energia. Então, isso explica uma grande parte da mobilização que houve em 2014, quando a gente teve uma forte seca, né, que comprometeu a oferta de água tanto para consumidores como para a indústria, né, na região em que a gente vive. E agora, o que eu acho bem interessante é que esse painel está abordando a conexão entre essas duas coisas, né, a conexão entre a água e a energia. O Brasil tem uma matriz energética bastante limpa, o que é muito bom do ponto de vista das mudanças climáticas. Então, a gente tem uma contribuição menor do ponto de vista do uso das nossas energias para o aquecimento global, mas a gente também tem a forte presença dessas fontes renováveis também gera uma certa dependência da água, né? Então, 82,9% da energia elétrica no Brasil vem de fontes renováveis, sendo que 55% desse percentual era hidrelétrica, né? Uma fonte hídrica. Aí a segunda maior fonte de energia renovável no Brasil é a solar, com 18%. Né? Então, o Diogo está aqui, ele é da EDP, então ele é engenheiro eletricista, com MBA em gestão empresarial pela FIA. Ele desenvolveu toda a sua carreira na área comercial e de negócios dessa indústria, né? De energia, tendo atuado nos últimos 14 anos nessa indústria. Ele é atual diretor executivo da EDP Smart, com responsabilidade dos negócios de comercialização de energia, atacado e varejista, solar e mobilidade elétrica. Então, vai ser bastante interessante ouvir aí a sua perspectiva, como que a EDP está se preparando tanto para fornecer outras energias renováveis, como a solar e a eólica, mas também se preparando para essa potencial crise aí em função da seca que o Samuel contou para a gente. Muito bom. Obrigado, Aline. Obrigado, Samuel, pela apresentação. Bom dia a todos. Sem dúvida que falar de energia elétrica sem falar de água é algo que não tem como a gente falar, justamente por conta da dependência que nós temos da água para a nossa matriz energética, né? Como vocês falaram ali, entre 50% e 60%, ou seja, mais da metade do nosso portfólio de energia renovável do Brasil é hidrelétrica, né? E quando a gente olha na ótica, a gente teve os exemplos, né, como o impacto para o consumidor, da falta, da escassez que reflete nos preços, né, o sinal de preço que é dado via via as bandeiras, né, tarifárias ou outros mecanismos para a indústria, né, quando as empresas já estão no mercado livre de energia, elas percebem isso através dos encargos setoriais, que você percebe isso quase que imediatamente, né? E isso causa, mas quando a gente olha na ótica da empresa do setor, da EDP como geradora de energia, né, a EDP ela atua praticamente todos os pilares do setor, então está na distribuição, na geração, na transmissão, na comercialização de energia e para os serviços, né? E agora geração, especialmente geração renovável, né? No caso de geração, no portfólio da EDP, a gente tem cerca de 58% da nossa geração ela é hídrica, né? São 5 usinas
que nós temos, e que totalizam ali cerca de 2,8 gigawatts de capacidade instalada, né? Ou seja, gerir esse nível dos reservatórios, a expectativa, né, de como essa curva se dá é muito importante, porque a partir dali eu tenho a minha gestão de quanto eu vou gerar de energia, né? Então, baseado no meu portfólio, né? Por exemplo, como o Samuel já trouxe, né? Hoje o reservatório está cerca de 40%, um pouco mais, né? Se a gente voltar um ano atrás, né? A gente falou muito aqui sobre cenários ruins, mas a gente pode falar também dos anos bons, né? 2023 foi um ano muito positivo, né? E a gente teve no ano passado, nessa mesma época, a gente estava com cerca de 70 e poucos % no reservatório, né? Então, quase 30 pontos percentuais a mais do que a gente tem hoje, né? Então, para refletir o quanto o impacto desse ano, ou seja, a gente estava com um reservatório mais de 70%, preços, né, de energia, aqui referenciando ao universo, preços que a gente chama, né, de preços no piso, né, preços mais baixos. Nós chegamos a ter, eu acho que o histórico de período, né, ou seja, a duração de preços baixos mais alto da história que nós temos, foi o maior período de preços baixos, né, 2023 praticamente inteiro, preços aí de em torno de 60 a 70 reais o megawatt-hora, né? E aí, quando a gente pode fazer uma referência, o preço de outubro aqui já está acima de 500, né? Então, a gente vê que tem esse sinal de preço, isso reflete para o mercado e que naturalmente chega para o consumidor, né? Esse dado que você trouxe conversa muito com aquele slide que o Samuel mostrou, que é da diferença percentual de vazão, né, das regiões do Brasil, que me chamou muita atenção, que além de ter várias regiões do Brasil com perda percentual da capacidade de vazão, a maioria dos percentuais era muito acima de 20, né? Você tinha 50, 70, 90, né? Então é impressionante mesmo. Então, assim, quando a gente traz essa realidade para o setor, a gestão da hídrica, né? Então nós, como empresa, um dos grandes players do setor e que atua em todas essas áreas, né? Esses ramos de atuação dentro do setor elétrico, é muito importante que a gente observe isso. Então a gente tem uma unidade de negócio, né, de planejamento energético, que olha para monitorar não só as hídricas, mas também todas as renováveis, né, que eu acho que é essa fonte. E aí eu acho que é um diferencial que hoje tem chamado a atenção, né? Quando a gente fala de energia renovável, é uma energia de fonte intermitente, né? Eu não escolho quando ela vai gerar, né? A solar e a eólica especialmente, né? Quando tem vento, quando tem radiação, é ali que eu tenho a geração. Isso dentro dos limites, como a gente mostrou já em termos de reservatórios, um país de dimensão continental, né? Nós temos geração no Nordeste, consumo mais massivo no Sudeste, então tem ainda as linhas de transmissão, que é onde a gente precisa escoar essa energia, né? E a gente tem ouvido bastante no mercado, e especialmente no setor, o que é chamado curtailment, né? Então, ou seja, o corte das energias, da energia renovável, muito em parte por conta da falta de capacidade de escoamento dessa energia para o consumo, né? Então, ou seja, a gente está tendo uma perda de geração renovável, o que é muito importante, seja no cenário de sustentabilidade, cenário econômico para o país, né? Ou seja, a nossa matriz, que é majoritariamente renovável, ela está tendo uma pequena perda, não é tão pequena, mas está tendo uma perda por conta de que o consumo está deslocado da geração. E aí o que era visto como risco, né, da geração hídrica, que até então tem um risco significativo, porque você vê ali os riscos do reservatório, da chuva, acaba falando, poxa, é uma energia renovável, mas que ao mesmo tempo eu tenho uma forma é quase como uma bateria das renováveis, né? O armazenamento, os reservatórios se tornam, tem se voltado as atenções para como a importância das hídricas nesse cenário para compor, né, todas as fontes de energias renováveis, né? Acho que isso é um ponto importante para a gente destacar, e que as empresas estão voltando a olhar com um pouco mais de carinho para a geração hidráulica e definitivamente uma atenção maior também para o uso racional da água no quesito de energia também. Bacana, né? Você vê que são muitos desafios, né? A gente tem a capacidade de produção num lugar, você tem o consumo concentrado em outro,
né? São problemas complexos de se resolver. E, Samuel, como que as empresas podem contribuir com o manejo desse risco hídrico, né? Quais são as soluções que você conhece que estão disponíveis? Não, obrigado, Aline. Bom, eu acho que o Diogo trouxe exatamente, primeiro, como o setor está se organizando e também como é complexo, né, todo esse arcabouço. E a gente está falando exatamente dessa complexidade. E trazer aqui algumas reflexões em termos de o que a gente considera tendências, independente do setor que você atue. E a gente está falando, né, se fala muito da indústria 4.0 e como que a recuperação e a importância da indústria para o país, para a geração de emprego, para o desenvolvimento é fundamental. E talvez nessa concepção, olhando para o futuro desse arcabouço, algumas ações que independem do setor que você atua, mas que precisa ter uma convergência de esforços, não só do setor empresarial, mas também da sociedade e dos governos, né? Então a segurança hídrica é algo chave para esse sentido. A segurança hídrica nas suas múltiplas dimensões, do abastecimento doméstico, da manutenção das atividades econômicas, da resiliência hídrica e da proteção dos ecossistemas, assim como a recuperação dos ecossistemas. A gente vai precisar fazer um esforço gigantesco, né, na recuperação dos ecossistemas, porque à medida que a gente recupera os ecossistemas, a gente consegue gerar serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, como água, por exemplo, produção de água boa em quantidade e qualidade. E a gente não tem jeito, né? De um lado, vai ter que mitigar os impactos das mudanças climáticas pela emissão dos gases de efeito estufa, mas as mudanças climáticas estão acontecendo, a gente vai ter que se adaptar. E essa adaptação é quase que um efeito espiral. Quando a gente achou que chegou no nível, já vai ter que passar para outro nível de adaptação e assim permanentemente, no mínimo, durante todo esse século XXI. E também um aspecto fundamental que é a governança, né? A governança e os direitos de água. E eu falo um pouco melhor sobre isso mais para frente. Nesse quesito da segurança hídrica, né, a gente tem um impacto aqui que é importante de dizer, que é tão complexo que ninguém sozinho vai dar conta desse resultado. Não é a empresa sozinha, não é a sociedade sozinha, não é o governo isolado que vai conseguir dar conta dessa resposta. E eu acho que experiências importantes mostram que quando a gente coloca isso em ações coletivas, o resultado ele é muito mais efetivo. A gente tem uma chance melhor de alcançar um resultado. Ao invés de atuar pulverizado, atuar no atacado, reunindo esforços. Isso parece simples, mas é muito complexo, porque você está reunindo interesses diferentes, visões diferentes, mas a arte talvez esteja exatamente na construção de convergências, na construção do diálogo. E é isso que a TNC acredita, encontrar soluções por meio desse diálogo, com planejamento, com ciência. E aqui eu quero deixar também uma experiência que eu convido a todos para conhecerem, que é a Coalizão pelas Águas, um esforço de mobilização junto com o setor privado em torno de um objetivo comum, que é a segurança hídrica, atuando em 6 regiões do Brasil, agora mudando também, mais focado no Cerrado, mas também na região sudeste, nesse esforço coletivo de empresas, governos e sociedade. E quando a gente está olhando para a paisagem, a gente está trazendo múltiplos efeitos, seja de resiliência, de biodiversidade, de bem-estar, de segurança, né, para todos, de manutenção das atividades produtivas, seja no agronegócio, na produção de alimentos, na atividade industrial. Uma outra coisa que eu quero trazer atenção aqui são as oportunidades quando eu estou falando dessa gestão coletiva, da recuperação dos ecossistemas. A gente traz aqui um dado que a restauração dos ecossistemas podem trazer até 1/3 das respostas ao combate das mudanças climáticas. Você abriria a mão de quase 40% de uma resposta para alguma coisa? Aqui é a oportunidade que a natureza tem para nos oferecer. No Brasil, nessa cadeia só da restauração florestal, a gente está falando de uma cadeia de alguns bilhões de reais, que pode ser uma força motriz de geração de emprego, de recuperação de áreas das cidades, do ambiente rural, dos nossos ecossistemas, de inclusão, de benefício nas questões de gênero, né? Trazendo a mulher, trazendo a questão também de equidade, de justiça climática.
E aí, um caminho para adaptação, né? Quer dizer, de um lado, a gestão coletiva, a recuperação dos ecossistemas e essa recuperação dos ecossistemas podendo trazer essa resiliência climática, atenuar esses efeitos dos extremos climáticos, de picos de cheia ou de picos de seca. E a gente tem estudos, inclusive, tem um que eu convido também a todos, chama o Reservatório Invisível. Se você colocar aí na internet, pesquisar o Reservatório Invisível TNC, você vai ver um trabalho que nós fizemos em parceria com a Sabesp, mostrando o efeito que a recuperação de 14% do sistema Cantareira trazia de impacto para o abastecimento doméstico, numa região que responde por 20% do PIB do país, que é a região metropolitana de São Paulo, trazendo esse colchão de segurança hídrica com soluções de natureza. E, por fim, essa lógica da governança que eu estava falando. A gente sair de um modelo de gestão do desastre, né, para um modelo de gestão do risco, de gestão da prevenção, né, atuar de forma preventiva. E o modelo da gestão hídrica, dos recursos hídricos, da nossa lei das águas, permite isso. E aí eu acho que também tem um convite importante de uma atuação mais efetiva, mais forte do setor da indústria de forma geral. A gente tem 243 comitês de bacias hidrográficas no Brasil. Tem uma oportunidade, isso cobre mais de 60% do território brasileiro. Praticamente 70%, 80% do PIB do país, com a oportunidade de fazer essa lógica da gestão preventiva. Então esse eu acho que é um convite que está aberto a todos, né? E dessa maneira eu acho que a gente traz soluções que é o que a gente chama, a gente precisa ter as soluções em escala, trazer um caráter inovativo, que seja resiliente, né? Quer dizer, a gente vai ter que testar isso para o futuro, nesse mundo de extremos climáticos. E, ao mesmo tempo, ir se adaptando e manejando. Não deu certo numa frente, vamos ajustar. E não tem uma resposta única, não tem uma receita de bolo, né? Mas, junto, a gente consegue encontrar esse caminho. E tem que ser redundante. Redundante no sentido de sobreposição. Reforçar as ações que tragam maior segurança. E, dessa maneira, Aline, eu acho que aquilo que eu estava dizendo sobre a segurança hídrica, nessas múltiplas dimensões, no acesso à água à população, na manutenção das atividades econômicas, quero reforçar isso, a conservação da natureza, a recuperação da natureza como um pilar estratégico para o desenvolvimento econômico, para a inclusão e, ao mesmo tempo, para essa resiliência climática. Samuel, sabe que essa sua fala, né, sobre as soluções da natureza para a segurança hídrica me lembram um experimento que foi você mesmo que me mostrou, que eu achei muito interessante, que era um experimento relativamente simples, né? Que acho que é como se fosse uma bacia, assim, uma caixa com plantas, né? Que ela tá simulando uma floresta, isso mesmo. E ao lado, uma área, como se fosse uma área degradada, assim, só tem terra, e aí você joga um balde simulando a chuva. Um regador, assim, com bastante água, igualmente nos dois. E é assim, do lado que não tem nada, que não tem as plantas, essa água escorre rapidamente, né? E quase que provoca uma erosão ali da terra, então a água sai quase que uma lama. E do outro lado, onde tem as plantas, a água demora um tempão para cair e ela cai numa vazão muito inferior, né, e limpa. Então, assim, esse experimento dá para fazer nas escolas? Dá para fazer uma coisa? Dá para fazer. E, Aline, obrigado por trazer esse exemplo, porque eu acho que na tua narrativa, eu acho que as pessoas conseguiram enxergar esse efeito. E é exatamente esse efeito de atenuar os picos de vazão que a natureza pode nos ajudar. Porque, às vezes, quando chove e quando o solo está degradado, o que está acontecendo no Pantanal, chove, pode chover muito, mas a capacidade de recarregar está comprometida em cerca de 40%. Então, à medida que a gente está recuperando a paisagem, restaurando, a gente está fazendo com que essa água possa infiltrar no período de chuva, não escorrendo superficialmente, provocando danos, mortes, perdendo produção da agrícola, por exemplo, impactando as cidades, ao passo que durante o período de seca, essa água, parte dela volta para os rios. É exatamente esse efeito que a gente procura trazer, atenuando esses picos de cheia e de seca. Obrigado por trazer isso. Legal. Então, acho que fica aí
Eu acho que uma mensagem importante, né, de como governo, sociedade civil, empresas podem fazer uma coisa que está ao nosso alcance, uma tecnologia disponível, né? Aliás, disponível, como eu falei, há muito mais tempo do que nós estamos presentes aí, e que pode atenuar os efeitos dessas grandes cheias. E poderia, por exemplo, que a gente viu acontecer no Rio Grande do Sul, se a gente tivesse uma paisagem muito mais reflorestada, né? Muito mais preservada também. O conceito nas cidades, cidade esponja também, parques lineares, que pode ter um efeito recreativo, mas também pode ter um efeito para absorver as cheias, né, quando tem uma chuva muito forte. Então, tem tecnologias sociais, né, ambientais, que são aliadas para enfrentar esses extremos. Bacana. Precisa colocar em ação. Bacana. Diogo, eu queria ouvir de você, o Samuel trouxe muito dessa importância da ação coletiva, dos diversos atores, né? Governo, sociedade civil organizada, as empresas, né? Como que você enxerga os atores atuando para reduzir essa dependência das fontes hídricas de energia que a gente tem no Brasil, mas ainda trabalhando com energias renováveis, que são tão importantes para a transição aí que a gente está buscando para evitar os efeitos mais graves das mudanças climáticas. Muito bom. Sem dúvida. Acho que até um ponto corroborando aqui para esse ponto de absorção, né, de capacidade de absorção, isso também nós acompanhamos isso, né? Não olhamos não só apenas o nível do reservatório, a ENA, né, que é a energia natural afluente, ou seja, o que de chuva que vira energia, mas sim se o solo está com capacidade de absorção, para que senão ele não vai virar reservatório. Então isso é um ponto bastante importante de difundir, e que nós do setor já olhamos isso, porque isso faz diferença na hora de prever a expectativa de quanto que vai ser o reservatório. Quando a gente olha para todos esses atores juntos, né, os órgãos públicos, as empresas privadas, o terceiro setor, eu acho que tem aqui um papel fundamental de você conseguir fazer com que as políticas públicas sejam aplicadas, né? E acho que quando a gente olha para fatores climáticos, e aí acho que a gente tem claro aí, por exemplo, quando a gente olha aqui a questão das chuvas aqui em São Paulo e a polêmica, né, da Enel São Paulo, não vamos ficar gastando muito nisso, mas que isso afeta. E querendo ou não, a gente não pode destinar aqui crucificar a Enel, porque tem as políticas públicas da prefeitura, do governo. Então, assim, tem um contexto que afeta, no final das contas, quem acaba sofrendo é o consumidor, né? E quando a gente olhando para uma ótica de oportunidade, mais solução do que problema, a gente vê, como disse na minha fala anterior, né, essa complementaridade de fontes, especialmente renováveis. Acho que esse que é onde a gente pode ter e sair, de certa forma, ali sairmos bem dessa crise, vamos se assim pode-se dizer, né? Quando a gente fala sobre o crescimento da solar, como você, Aline, comentou no início aqui, já quase 20% da nossa matriz já está na solar. E isso é solar distribuído, solar centralizado, muitas de energias ali, a gente está falando dessa solar até mesmo nas nossas residências, né, com telhado e tudo. Isso já é algo que a gente já começa a ter essa flexibilidade, né? Então a gente tem a geração renovável através de outras fontes, né? Hoje a gente está vendo uma crescente muito forte de solar, como já vimos há alguns anos atrás, foi o boom da eólica, né? E a gente está vendo agora a hídrica, e por vezes, né, a gente fala tanto de eólica e solar e que a gente dissocia por vezes que a hídrica é uma fonte renovável tão quanto, né? Mas muitas vezes nos discursos acabam ficando sempre eólica solar, como se a hídrica não fosse, e a gente já tem esse histórico muito grande. Eu acho que essa complementaridade, quando a gente fala hoje, olhando do setor e o impacto que causa para alguns consumidores, a gente tem falado muito sobre a rampa da saída da solar. Então, a gente vê que hoje o setor tem sofrido nos horários de pico, né?
como já não se falava tanto, né? Horário de ponta, horário de pico, horário de preço mais caro. Hoje, com a rampa da solar, esse horário 17, 18 horas, onde a solar começa a parar de gerar, onde, como ela já tem representado bastante, a gente vê ali que já tivemos alguns eventos de preços aí passando de R$1.000 o megawatt-hora. Lembra quando eu falei que em momentos a gente viu preços de R$60, R$70? Hoje a gente já está vendo preços aí quase 10 vezes acima disso. Mas já chegou picos horários de preços de R$1.200, R$1.300, né? Então, acho que o uso, né, e aí vindo para a composição disso, aí eu coloco uma componente que eu acho que ainda não está comercialmente viável, mas as soluções de armazenamento de energia, né, através de baterias, né, o BESS, né, que é conhecido, as baterias começam a ganhar corpo, né? Ou seja, a hídrica ela precisa ser um colchão renovável, né? E as soluções de armazenamento começam a ter um sinal de viabilidade econômica para que nessa saída da solar ela aconteça, né? E é um papel isso são das empresas públicas e as políticas de você conseguir implementar políticas estruturantes, né? Políticas que viabilizem essas soluções para que tanto o consumidor quanto que as empresas consigam implementar isso e seja viável, né? E eu acho que também, para não deixar de falar, né, de uma contribuição, né, de uma política pública mais recente, já é uma política que foi instaurada lá atrás, em 2021, mas que hoje também está aplicando, né? Existe um programa chamado Programa de Resposta da Demanda para consumidores de grande porte, aqui a gente está falando de grandes indústrias, que elas podem vamos dizer assim, se habilitar a ter, de certa forma, serem despachadas, só que no outro sentido. As usinas térmicas hoje, elas usa esse termo de despacho, que são o Operador Nacional do Sistema, o ONS, que o Samuel já comentou aqui, ele tem essa ordem de despachar usinas, liga térmica, liga, que isso você consegue acionar, né, diferente das fontes renováveis intermitentes. Então, da mesma forma, essas grandes indústrias elas conseguem se habilitar nisso e através da CCE, né, que é a Câmara de Comercialização de Energia, o ONS também pode imputar: desligue a sua fábrica, desligue no horário de ponta, que ao mesmo tempo também atenua, coincide com a rampa da solar que eu comentei anteriormente. Então, são ações, são políticas, eu digo, né, as empresas junto com o poder público poder trabalhar, ou seja, um programa que ainda é em caráter, chama de piloto até, mas que já teve uma redução, né? Teve mais de 170 mega de redução no horário de pico, o que faz com que o preço também a gente tenha menos necessidade tem um reflexo direto no preço da energia e ao mesmo tempo de você não precisar ter um parque gerador de potência tão elevado para usar só talvez no horário de ponta. Então, programando. E tem um incentivo financeiro, né? Já falaram, poxa, por que a empresa vai fazer isso? Sim, tem um incentivo financeiro para que ela pare a sua produção ou parte da sua produção. Então, acho que é só um exemplo de como essas políticas públicas, junto com as empresas privadas com certeza, junto com o consumidor final, para a gente ver ali qual que é o melhor uso das energias renováveis e assim que, no final das contas, todos possam pagar menos, né, no seu custo, no seu insumo e nós, como consumidor final, né, nas nossas residências. Nossa, muito bacana. Essa dica foi preciosa. Então, a gente está aqui quase terminando o nosso painel, mas eu queria pedir uma última mensagem aí do Samuel e depois do Diogo, né? Já que a gente está aqui num fórum voltado para a indústria, então vamos focar essa última fala em qual recomendação, né? O que de prático mesmo, né? Que mensagem você falaria para uma pessoa de uma indústria que esteja nos assistindo, né? Que próximos passos ela pode tomar aí para olhar com carinho, né? Tanto para o seu impacto na água como na energia, né? Que ações essas indústrias podem tomar para ter uma atuação mais responsável e que vai impactar aí no fundo no bolso delas, como o Diogo estava falando. Tem um último dado que eu quero trazer, que das maiores empresas listadas na Bolsa, a maioria elas já entenderam o risco hídrico, mas menos da metade tem um plano de ação para lidar com ele.
Então isso é muito preocupante. A gente não está falando de uma pequena empresa, a gente está falando de empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil. Então, esse aprendizado, eu acho que é uma questão super importante, né? Para quem já tem mais maturidade, eu acho que também tem um nível de ambição que a gente tem falado para ir além da compensação dos seus impactos. E eu acho que tem muito espaço para essa construção coletiva, né? Eu acho que o planeta exige esse esforço coletivo. E tem diversas experiências que estão acontecendo nesse caminho, Aline. Então, e a gente está, primeiro, à disposição, aberto a esse diálogo. A TNC, além de acreditar no diálogo, uma instituição baseada em ciência, ela está procurando olhar exatamente para construir esses processos de transformações sistêmicas. E para isso, ninguém vai conseguir dar conta de fazer sozinho. Aqui na nossa plateia, por exemplo, tem um parceiro estratégico da TNC, que é a Ambev, né? Então a gente está procurando, já trabalhando há mais de uma década. A Ambev precisa muito de água, né? Se não tiver água, ela não vai fazer os produtos que a gente tanto ama consumir. Entende isso, está engajando a sua cadeia de fornecedores, está trazendo impacto para além dos seus muros da fábrica, e esse nível de emissão que a gente deseja que seja aumentado, inclusive na própria empresa. E para isso a gente está trabalhando em parceria com uma rede de atores. Eu acho que esse seria o caminho. Primeiro, se engajar, aprender, encurtar essa curva de aprendizado com quem já está mais adiante e também olhar para além dessa fronteira, entre aspas, do seu muro da fábrica, porque o nível do que a gente precisa buscar, ele é muito maior do que está sendo feito hoje. Mas tem que começar de alguma maneira, tem experiências, a gente precisa colocar isso em escala, né? Então, da nossa parte, a gente também está à disposição para poder cooperar, para poder construir esse futuro, que também existem oportunidades, mas precisa acontecer a partir de agora. Fantástico. Obrigada, Samuel. E você, Diogo? Bom, acho que nós falamos aqui bastante sobre os aspectos que envolvem a indústria, mas acho que a mensagem, acho que uma mensagem bem clássica, mas acho que é importante de deixar é o olhar criterioso do uso desses recursos, né? Seja água, seja energia elétrica, né? Costumo brincar falando, né? Qual que é a energia mais barata, né? Hoje é aquela que você não precisa. Então, se você consegue fazer um trabalho de eficientização bastante importante dentro da sua indústria, e eficiência do uso da água, eficiência do uso da energia elétrica, já é o primeiro passo, já é o fundamental, que é isso. E depois, consequentemente, é como eu consigo contribuir, né, para a matriz com energia renovável e também com um custo adequado para a minha produção, adequado para a minha indústria, para o meu negócio, né? Então, assim, é muito comum as grandes empresas, e aí o exemplo que citou de Ambev, entre outras grandes, já olham o insumo de energia, os insumos em geral, de uma forma bastante estratégica, né? Já estão no Mercado Livre, compram energia, sabem o que precisa comprar, como comprar, otimiza a utilização e tenham contratos que são renováveis, de preferência, e que tenham custos adequados. Então, assim, olhem para os seus custos, e aí eu não digo restrito só às grandes empresas. As pequenas empresas hoje já têm soluções bastante relevantes, onde você pode estar com utilização de energia renovável, com custo adequado. Então, assim, e aproveito também para deixar o convite aqui, às 14 horas, eu vou estar falando um pouquinho mais em detalhes das soluções que a EDP tem para indústrias de todo porte, para utilização e ter, de certa forma, uma melhor contratação da sua energia, um custo mais adequado para o que você precisa. Então, assim, acho que é olhar para os insumos, e aqui falando um pouquinho da minha praia, né, para a energia elétrica com um olhar mais estratégico, que sim, hoje tem muitas alternativas para você estar consumindo energia renovável e com um menor custo. Obrigada, Diogo. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. E aí ficou o convite do Diogo para ouvir também um pouco mais em detalhe o que ele tem a propor às 14. Obrigada, gente. Obrigado, gente.